Olá, viva! Gostaria de partilhar com vocês algo que está na palavra de Deus, do Senhor Deus, no livro de Ageu, capítulo 1, que comprova que a palavra de Deus, conforme os dias vão passando, cada vez está mais atual do que nunca. Antes de lermos e meditarmos em Ageu, capítulo 1, nos primeiros versículos, eu gostaria de fazer uma introdução, até para aquelas pessoas que não estão bem familiarizadas com a palavra de Deus. Então, antes daquilo que vamos ler e meditar, houve um acontecimento que levou então àquilo que nós vamos perceber aqui por esta leitura. Então, o povo de Jerusalém foi levado, Jerusalém foi invadida, aliás, pelo rei da Babilónia, Nabucodonosor, e o povo de Jerusalém foi levado cativo para a Babilónia. E além de ser levado cativo, Nabucodonosor destruiu Jerusalém e deixou em ruínas o templo onde o povo adorava o Criador. Tudo isto foi profetizado lá atrás pelo Senhor Deus, o povo tinha sido avisado acerca dessa situação e pura e simplesmente não deu ouvidos até ao dia em que aconteceu. 587 anos antes de Cristo, o povo então foi escravo para a Babilónia. Findo 70 anos de estarem na Babilónia, Deus levantou o rei Ciro, o rei da Pérsia, para então libertar o povo do cativeiro, reconduzi-lo à sua terra natal e então reconstruir o templo onde o povo adorava o Criador. Ou seja, a misericórdia de Deus manifestou-se mais uma vez com aquele povo. Então, quando o rei Ciro libertou o povo da escravidão da Babilónia e o reconduziu a Jerusalém, no caso Zorobabel ficou encarregue de reconstruir o templo. Era como se fosse, naquela altura, o capataz da obra. Ou seja, ele iria chamar os homens para então poderem reconstruir o templo do Senhor. E a obra até começou muito bem, e o povo reconstruiu de início, começando por levantar os alicerces e reconstruir o altar, mas até que chegou um tempo que pararam, rapidamente esmoreceram, porque a sua prioridade passou a ser outra. Aliás, eles já tinham feito isso várias vezes lá atrás e voltaram a fazer novamente. Então é isso que nós vamos ler e meditar aqui na palavra do Senhor, que diz o seguinte, Ageu capítulo 1. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Saltiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo: Antes de continuarmos naquilo que o Senhor disse através do profeta Ageu, convém referir que este Josué que nós encontramos aqui não é o Josué que conhecemos lá atrás, que conduziu o povo à terra prometida. É o Josué, o sumo sacerdote, que seria designado então para gerir, para dirigir o templo do Senhor, este novo templo que iria ser construído. Então diz a palavra do Senhor através do profeta Ageu. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Este povo afirma, ainda não é chegado o tempo em que a casa do Senhor deva ser edificada. Então o que o profeta, ou o que o Senhor Deus diz através do profeta Ageu, era aquilo que o povo dizia naquela época. Ainda não é chegado o tempo de nós reconstruirmos a casa do Senhor. Isso pode ficar para depois. Pode esperar mais um bocado. Porquê é que o povo falava assim? É aquilo que o Senhor vai dizer a seguir através do profeta. Então veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, dizendo: É tempo de habitares em vossas casas de estuque, enquanto esta casa fica deserta? Uma pergunta que o Senhor Deus fez àquele povo. Então nós aqui, por esta pergunta, percebemos o porquê do povo dizer que a casa do Senhor podia esperar, que ainda não era tempo para edificá-la. Porque na verdade aquele povo passou a ter como prioridade o seu ventre, a sua vida terrena. Ou seja, o Senhor Deus pergunta o seguinte: é tempo de habitar em vossas casas de estuque? Ou seja, as vossas casas que estão bem construídas, confortáveis, bem pintadas, estão todas bonitas e a minha está deserta, continua em ruínas? É essa a pergunta do Senhor Deus. E depois, então, através do profeta, o Senhor Deus faz uma proposta àquele povo.
examinai os vossos caminhos. Ou seja, vede se os vossos caminhos, se a opção que vocês tomaram foi a mais certa. Vede se a opção que vocês seguiram, o caminho que vocês seguiram, é o melhor para vocês. E porquê que o Senhor Deus sugeriu isto ao povo? A seguir ele mostra o porquê de ele ter sugerido isso ao povo, porque havia provas de que o caminho que eles escolheram não era o melhor. Diz o seguinte: tendes semeado muito e recolheis pouco. Comeis, mas nunca vos é suficiente. Bebeis, mas nunca estáis fartos, saciados de bebida. Vestivos, mas ninguém fica agasalhado. E aquele que recebe salário para depositá-lo num saco furado. Vamos parar por aqui. Então é muito simples perceber o que é que estava a acontecer. O povo estava a investir na sua vida terrena. E a casa onde eles adoravam o Senhor passou para segundo plano. Porquê? Porque não havia interesse em adorar o Senhor. O interesse estava no seu ventre, no seu próprio ventre de cada um deles. No seu umbigo, na sua vida terrena, resumindo. E eles achavam que era o melhor caminho, mas o Senhor mostrou que não. Porque tendes semeado muito e recolheis pouco. Comeis, mas nunca vos é suficiente. Bebeis, mas nunca estáis fartos de bebida. E aquele que recebe salário para depositá-lo em saco furado. Aquele que recebe, porque havia quem não recebesse. Então, fazer um paralelo com os dias de hoje, não é isto que está a acontecer hoje. Só que a diferença é que, naquela altura, o templo era um templo físico. O templo eram 4 paredes. Hoje, o templo do Senhor, ou o que deveria ser o templo do Senhor, é o coração do homem. Quando Jesus veio cumprir a sua obra redentora, o seu ministério salvítico, quando ele foi conduzido àquela cruz, quando ele morreu e ressuscitou, quando ele expirou, quando ele disse está consumado e expirou, o véu, diz a palavra de Deus, rasgou-se. Ou seja, o véu que havia, que separava o homem de uma comunhão direta com Deus, foi rasgado. Foi rasgado para que nós possamos, através de Jesus, ter uma comunhão aberta e direta com Deus. Então o nosso coração passou a ser o templo do Espírito Santo, da presença de Deus, do Espírito de Deus. E hoje, o que normalmente a maioria, infelizmente, faz, é precisamente dizer o seguinte: ainda não é tempo de edificar a casa do Senhor. Quer dizer, ainda não é tempo de tirar as ruínas do seu coração. Porque a casa do Senhor, como eu dizia há pouco, é o nosso coração, é o templo do Espírito Santo. E muita gente, a maioria, pensa assim: não, isso, as coisas de Deus, isso fica para depois. Eu ainda sou novo, tenho tratado da minha vida, preciso de casar, preciso de ter um bom emprego, ter filhos, comprar uma casa boa, ter uma vida confortável. Depois eu vejo isso. Era o que aquele povo fazia naquela época. Só que o problema é que o povo estava-se a dar mal naquela decisão. Por isso o Senhor diz: examinai os vossos caminhos. E o mesmo Senhor, a mesma palavra hoje é tão real, que ela diz também para aqueles que deixam o templo do Senhor em ruínas para segundo plano: examinai os vossos caminhos. Porque o mundo o que é que tem feito? Tem precisamente feito isto que este povo fazia. Semeia muito e colhe pouco. Come e nunca se farta. Quer dizer, as pessoas querem saciar a sede que há nelas, mas não percebem que a sede que há nelas só é saciada com a presença de Jesus. Tem que edificar o templo, o coração, a morada do Altíssimo. As pessoas têm que deixar de correr atrás daquilo que é terreno. Comem e não se fartam. Têm 11 pares de calças, compram a 12ª. Têm um carro com 1 ano e meio, compram um carro novo. Têm um telemóvel praticamente novo, sai um telefone novo, vão comprar outro. Continuam a ir para as festas para beber, para dançar, para fumar, para ouvir música, para se divertirem.
mas não são saciados. Bebem, mas não são saciados. Procuram proteção, como este povo procurava. O Senhor diz: vesti-vos, mas ninguém fica agasalhado. Ninguém fica protegido. Hoje as pessoas procuram proteção em muitos lados. Procuram os caminhos fáceis. Procuram os atalhos, na verdade, porque o caminho só há um, que é Jesus. E o que é que elas procuram? Procuram nas seitas, em ter uma religião, em seguir as tradições dos pais, tradições da África, de Portugal, da Europa, do Brasil. Seguir a tradição dos pais. Os meus pais já faziam, é tradição. Nem procuram saber se aquilo traz benefício, se não. Na maioria dos casos não traz mesmo. Só traz prejuízo. Procuram nas seitas. Procuram nas filosofias orientais e por aí vai. E então o que é que acontece? Não estão agasalhados, não estão protegidos. Correm, 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 trabalham, 2 trabalhos, 3 trabalhos e chegam ao fim do mês, o dinheiro é o mesmo. Saem de um país, vão para o outro, chegam no outro país ao final do mês, não compensa assim tanto, porque esquecem-se que vão ganhar um pouco mais, mas também a vida é mais cara. Então tudo aquilo que eles ganham, o salário que recebem, cai num saco de tele furado. Num saco furado. E andam aqui à roda, à roda, à roda, como o povo também andou a rodear o deserto durante muitos e muitos e muitos e muitos anos. Porquê? Porque o templo continua em ruínas. Acham que ainda não é tempo de edificar a casa do Senhor. Ainda não é tempo de retirar a mágoa do coração, o rancor, o ressentimento, o ódio em relação a algumas ou a alguma pessoa. Ainda não é tempo. Ainda não é tempo de pedir perdão pelos meus pecados e ter uma vida com Jesus, segundo a sua palavra e não segundo aquilo que eu acho. Ainda não é tempo. Só que há um problema. Haverá um dia, e a gente não sabe que dia, nem que hora, em que o Senhor voltará. E se o templo estiver em ruínas, se o coração estiver em ruínas, se o pensamento de cada um e as ações de cada um comprovarem e elas dizerem ainda não é tempo de edificar a casa do Senhor, de preparar o coração para o Espírito Santo morar, ela não vai ser salva. Porque a palavra de Deus diz em Efésios que o Espírito Santo selou o cristão que recebe Jesus para o dia da redenção. Selou. Ou seja, torna aquela pessoa filiada a Deus. Filho de Deus. Por adoção através de Cristo Jesus. Mas para isso é necessário, para o Espírito Santo morar dentro da pessoa, é necessário que ela edifique a casa do Senhor. Trate da sua vida com Deus. Que tire tudo dentro do coração. Pecado, sentimentos maus, ódios, rancores, por aí fora. E tenha uma vida com o Senhor. Deus abençoe a cada um.